Oi, meus amigos, tudo bem? O tema da nossa primeira história de hoje é deuses humanos. Você já viu alguma pessoa que já se denominou Deus? É muito estranho, não é? Bem, vamos falar o nosso verso e a mensagem e depois vamos ver o que significa esse deuses humanos. O nosso verso para decorar essa semana está no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Deixa eu ver. Achei. Vamos ler? Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Vocês viram como é fácil cumprir a lei de Deus? A mensagem diz assim: servimos a Deus quando ajudamos os outros. Servimos a Deus quando ajudamos os outros. Agora é a hora de conhecer os nossos amiguinhos, os aniversariantes e também os pedidos de oração. Os nossos amigos de hoje é o Nicolas, Cauã Ribeiro, Theo Souza, Esté Abril, Isabelle, a Juscelia, que é aventureira. O nome da sua mamãe é Rebeca. A Marisa, o Ícaro de Ilhéus, o professor Diego de Oliveira. Ele é lá da Igreja Adventista de Registro, lá em São Paulo. E os seus alunos dos primários é Yasmin, Diego Júnior, Lívia, Gabriel, Melissa, a Rebeca da Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá do Timóia. Esse lugar fica lá no norte do Ceará. A mamãe dela é Rosângela e o papai é Amaraldo. O Yuri, a avó mãe Jocélia, a professora Joyce, lá da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Sergipe. Samuel, lá da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Pau Rosa, no Manaus. E os seus amigos também. O Jorge, Kennedy, José Raimundo, a Ana Júlia, lá de Montes Claros, em Minas Gerais. A mamãe dela é Jucicleide. Leonardo Carnaúba, de Belterra, lá no Pará. E a mamãe dele é a Mara. Caroline, Laura, lá de Porto Alegre. Gabriel e Beatriz, da Igreja Adventista do Novo Horizonte. Eles são de Mirituba, no Pará. O Ian Pedro, ele é aventureiro do Clube Abelha Rainha. E a mamãe dele é a Érica. Murilo Becker e os professores Rivele e Andréia. A mamãe dele, a Márcia, que mandou esse recadinho. E agora é a hora dos aniversariantes. Esses são os nossos aniversariantes. A Bianca Silva, no dia 25/1. Yara, no dia 14/3. Ela é lá de Pariquera. E a mamãe dela é a Liliane. A Edna, no dia 15/3. E a Mel Pólvora, no dia 15/4. Ela é lá de Floresta Azul. E o clube de aventureiro que ela participa é o Clube Cristais da Floresta. E para terminar esse momento, nós temos 2 pedidos de oração. O primeiro é da nossa amiguinha Rebeca. Ela pediu para orar pela família dela. O papai dela descansou. Eu vou estar orando por você, tá, minha amiguinha? E o nosso último pedido é pelo Sushi. Ele quebrou a perninha. Vamos orar? Querido Papai do Céu, muito obrigado pelas visitinhas. Muito obrigado também pelos aniversariantes. E agora, Senhor, nós colocamos em Tuas mãos esses 2 pedidos. O pedido da Rebeca, que a família dela está passando por um momento muito triste. Ajude-o, Senhor. Cuida também do Sushi e que a patinha dele fique boa logo. Nos dê a Tua paz e livra-nos do mal. Em nome de Jesus. Amém. Agora, vamos ficar todos quietinhos para ouvirmos a nossa história. Na nossa história de hoje, nós vamos conhecer Paulo e Barnabé. Vocês já ouviram falar nesses pregadores? Um dia, Paulo e Barnabé estavam caminhando e sentaram para descansar. Eles estavam descansando ao lado de uma estrada. Quando eles olharam para o lado direito, eles viram a cidade. Barnabé: a maioria das pessoas em Listra nada sabem sobre o Deus do céu. Tenha calma, não é por muito tempo. Ali mesmo na estrada, Pedro e Barnabé oraram. Mostra-nos, Senhor,
como levar as pessoas de Listra a conhecer as boas novas a respeito de Jesus. Depois da oração, eles prosseguiram a viagem e logo entraram na cidade. Paulo e Barnabé começaram a falar com as pessoas e logo muita gente da cidade se reuniu. Olhem para os lados. Todas as maravilhas que vocês veem estão aqui por causa do Deus do céu. Ele criou as montanhas, as árvores e as flores. Enquanto Paulo continuava a falar, Barnabé observava a fisionomia dos ouvintes. Barnabé nota que elas estão começando a pensar acerca do verdadeiro Deus. Pouco a pouco, dia após dia, Paulo e Barnabé compartilham a história de Jesus. Certo dia, Paulo mencionou como Jesus gostava de curar as pessoas. E enquanto ele fala, ele vê um homem que nunca conseguiu andar. Olha para ele, Jesus. Ele crê em ti. Tu podes curá-lo. Sabem o que foi que Paulo fez? Ele olhou para aquele homem e disse as seguintes palavras: Levante-se! Sabem o que aconteceu? Aquele homem se levantou e andou. Que maravilhoso! É inacreditável! Como pode acontecer isso? Os deuses desceram para nos visitar. Só que aquelas pessoas estavam desorientadas. Eles acreditam que os seus deuses algumas vezes vêm ajudá-los de maneira miraculosas. Vendo a cura do homem paralítico, pensaram que Paulo e Barnabé também eram deuses. E sabem o que elas fizeram? Aquelas pessoas ficaram animadas e elas gritaram: Vamos celebrar! Agora podemos oferecer sacrifício a esses deuses e dar-lhes presentes. Mas Paulo e Barnabé se retiraram à procura de um lugar para descansar. Ele não tinha ideia dos planos que tinham sido feitos. E não demorou muito. Os sons da multidão animada os alcançaram. Paulo, isso não pode acontecer. Então, Paulo e Barnabé vão para o meio da multidão. Não, vocês não compreendem? Somos pessoas como vocês. Nós viemos para lhes contar as boas novas acerca do Deus verdadeiro, o Deus do céu. Só que aquelas pessoas estavam determinadas a adorar Paulo e Barnabé. Elas eram pessoas muito teimosas e hoje existem pessoas assim, sabia? Paulo e Barnabé tiveram muito trabalho para impedi-las de oferecer-lhes sacrifícios. E para piorar a situação, depois de algum tempo, alguns judeus ouviram acerca daquela agitação. E eles fizeram sabe o quê? Eles foram lá para ver. Eles não foram para lá com a boa intenção. Na realidade, aqueles homens queriam interromper o trabalho de Paulo e Barnabé. Sabem por quê? Eles notaram que as pessoas não gostavam de ver Paulo e Barnabé impedindo que eles celebrassem. E assim, não foi difícil fazê-las voltassem contra os homens de Deus. E muito rápido, as mesmas pessoas que queriam adorar Paulo e Barnabé passaram a querer matá-los. Na verdade, eles apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade. Depois dessa ação cruel, eles acharam que tinha matado Paulo. Os cristãos de Listra se reuniram em torno de Paulo. Mesmo machucado e sangrando, Paulo ergue a cabeça e se levanta. E seus amigos o ajudaram a entrar na cidade novamente. Aquelas pessoas queriam cuidar de Paulo, mas Paulo e Barnabé decidiram sair daquele lugar. Fique tranquilo, Paulo. Iremos agora para Derbe e ficaremos ali por algum tempo. Mas logo voltaremos para Listra para encorajar e ajudá-los. Paulo e Barnabé estavam desejosos para mostrar o amor de Deus para outras pessoas. Suas palavras, ações e bondade levaram as pessoas a conhecer a Jesus. E agora, será que acontece o mesmo com você e eu? Ajudar as pessoas a praticar atos bondosos é um modo de mostrar o amor de Jesus para com aquelas pessoas que estão à sua volta. Agora, uma perguntinha para vocês. Como podem seus atos dizer a alguém essa semana Jesus ama você? Isso é algo a se pensar, meus amiguinhos. Vamos orar pedindo a Jesus que nos ajude essa semana? Querido Papai do Céu, muito obrigado por essa história de hoje. Aprendemos com ela que precisamos falar às muitas pessoas que aparecem ao nosso lado a respeito do seu amor para com elas. Nos dê sabedoria, Jesus, ajudando-nos diariamente. Nos dê a tua paz, cuide dos meus amiguinhos e também dos professores. Em nome de Jesus, amém.